Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 2/9/2020. Todo mundo tá falando que setembro aí é pra ser apocalíptico, mas eu acho que tá sendo bom, rapaz. Pensa no mês que falaram que ia ser assim, ó, do Borogodó, e eu tô achando maravilhoso. Vamos lá pra ver o que é essa maravilha? Ô, meu filho, agora o negócio fica bonito demais. Olha só, Bolsa de Valores Internacionais hoje, alemã subindo que nem um foguete, subindo 2,3%. Dizem que é para esperar os números americanos, mas se está subindo desse jeito, eles não estão esperando, já estão entendendo e já estão botando para quebrar. Bolsa brasileira 2,8% ontem, foi assim maravilhoso. Claro que ela ficou dentro do valor que ela estava, dentro do valorzinho que ela estava, que fechou em 102 mil pontos. É dentro de uma oscilação maravilhosa, né? Mas que já chegou nisso daí, então está dentro de um patamar aí. Mas nem tudo são flores, mas ainda vamos falando de flores, vamos lá. Câmbio internacional, oh meu Deus do céu, até que enfim baixou. Vocês lembram que eu estava falando que era 5,65 a compra? Foi para 5,55 e a venda que era 6,10 foi para R$6, diminuiu 10 centavos. Isso é um ótimo sinal, demonstra que o dólar não vai voltar a subir com tanta força, pelo menos a nível internacional ele está segurando. Eu sempre gosto de pegar esse câmbio tchaco, que é porque ele sempre se antecipa e não fica oscilando muito, ele tem uma estabilidade e vai dando uma tendência. Então eu vou observando a tendência aqui. E você quer saber de outras coisas? Não é que o dólar desvalorizou frente ao real, é que o real valorizou frente ao dólar, porque eu vendo o dólar frente a outras moedas, todas as outras moedas, o dólar valorizou frente a todas as outras moedas. Então estamos bem, graças a Deus. O dólar aqui no Brasil fechou em 5,38, queda de 1,75%, maravilha. Rezemos para cair abaixo de R$4, né? A R$4 alguma coisa, porque 5 milhões tá caro. 5 milhões tá caro, hein, gente? 5 milhões tá caro. Vamos, que as notícias, hoje tem notícia para dedéu aqui. Vamos lá. Jornal do Poder 360. Brasil exporta 1,7 bilhões de dólares. Multiplica por 5,40. E você vai ver quanto que dá isso aí, certo? Nós estamos falando de 7 bilhões de reais em aço para os Estados Unidos só em julho. Vocês lembram que eu falei da balança comercial? Se os americanos vão cortar isso daí, como é que vai ser? O Brasil exportou 1,7 bilhões em aço para os Estados Unidos em julho. Foi o mês com o melhor resultado desde abril. Por isso que ele tomou a iniciativa, porque ele fica acompanhando a balança. Quando os efeitos da pandemia começaram a ser sentidos na economia. Os dados da balança de agosto saíram nessa terça-feira, 1º de setembro de 2020. Mesmo com a alta, as exportações brasileiras estão abaixo das registradas no passado recente. A média é de 2,3 bilhões desde julho de 2004, mas nós não podemos esquecer que foi fechado algum forno. E o forno para religar, meu filho, o forno para religar leva tempo, hein? Valor FOB nos meses de julho em bilhão. Resultado é o melhor desde que a Covid-19 afetou a economia, mas está abaixo dos anos anteriores. Então vamos lá. 2014 vendeu 2,7 bilhão de dólares. 2015, 2,17. 2016, 1,9. 2017, 2,33. 2018, 2,41. E 2019, 2,74. Realmente está bem mais baixo do que os últimos meses. Certo? Donald Trump reduziu na sexta-feira, 28 de agosto, a cota para a compra de aço semi-acabado do Brasil. A medida, segundo o presidente dos Estados Unidos, cedeu porque houve mudanças significativas. Mas veja bem, semi-acabado não significa o próprio minério. Então o minério está lá. E o que eles estão querendo comprar? Matéria-prima e não transformada com valor agregado. Inteligente eles, né? Só que burro nós vendemos só matéria-prima para os outros e se lascando para cá, né? Brasil é brincadeira. Eles gostam de só vender a matéria-prima. Não vale nada.
E vamos lá, e em cima desse negócio de minério, tem uma nota aqui que um seguidor nosso passou, e eu vou ler, que é de uma associação, Associação Brasileira de Fundição, né? Sindicato da Indústria de Fundição do Estado de São Paulo, que é a BIFA e a Cifesp. Vamos lá, tem um negócio aqui que tá aqui, ó. É sobre o risco de desabastecimento, acende o farol vermelho da fundição. Vamos lá. E olha que subiu 30% os ferros aqui no país, hein? Aqui no Brasil, hein? Você vai comprar ferro agora, 30% subiu. Quer comprar cimento, subiu 30%. Lembra da inflação que eu falei 30%? Tá subindo tudo. Vamos ler aqui que eu não li nem a nota, vou falar com vocês. A indústria de fundição já dá sinais de recuperação gradual, espelhando a confiança do empresário industrial com as políticas de infraestruturas anunciadas pelo governo federal e retomada do setor automotivo. Em julho, a produção de fundidos já foi 16,6% superior à de junho, que reflete com esses números que tem dos americanos, inclusive. E assim deve continuar se depender da demanda estimada. Mas a questão que coloco é, seremos capazes de atendê-los? O Brasil tem qualidade e capacidade instalada para a produção de 4 milhões de toneladas anuais, o que é suficiente para atender a essa demanda crescente. O desequilíbrio do mercado é um desafio para todos os empresários. Na porta de compras temos sérios problemas. Este ano, por conta da pandemia e paralisação temporária das principais economias, tivemos uma desorganização do mercado, de certa forma esperada. Que eu acho que é os fornos, hein? Vamos ver se está falando aqui. A retomada de alguns países antes dos outros está provocando uma corrida no mercado e a valorização do dólar. Trata-se de uma boa notícia para quem exporta, mas uma péssima para quem depende direta ou indiretamente das importações, e também para aqueles que não importam, mas veem suas matérias-primas sendo exportadas e valorizadas no mercado interno, como se fossem itens importados. Pois é o caso do Brasil. No caso da fundição, destacamos 2 itens em especial, principais insumos para a produção de ferro e aço fundidos, a sucata e o ferro gusa. Parou também o negócio de sucata, né? Porque o povo não está recolhendo, ficou com medo. A sucata não é produzida, mas sim gerada pelo mercado. Já o ferro gusa é uma commodity que é produzida internamente e sempre teve um volume significativo voltado para a exportação. Temos ainda o alumínio básico na fundição, de não ferroso, o qual depende da sucata gerada internamente e acompanha o nível de preços da LME. Em dólar, com a paralisação do mercado interno na pandemia, a geração cessou, mas a retomada de alguns países antes do nosso fez com que a demanda externa entrasse no Brasil uma forma disposta a exportar e com preços muito competitivos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Alguns países começou já a movimentar. O Brasil não estava, e uma das dependências do Brasil é da coleta de sucata. E não está tendo coleta de sucata por causa da pandemia. Então deu uma quebra e ficou meio desequilibrado essa balança. E está dando conflito aí. Como resultado, os preços dos insumos de matéria-prima para fundições estão crescendo de forma exponencial, correndo o risco, inclusive, de desabastecimento interno. Já está acontecendo. Tem materiais de construção que não está tendo material. No lado das vendas, poucas empresas conseguem fazer um contrato com repasses quase automáticos de custo, baseando nos índices inexistentes, a exemplo do que ocorre nos países mais desenvolvidos. Infelizmente, a maioria ainda continua na luta pelo reajuste durante o tempo indefinido, tentando provar para seus clientes os aumentos dos insumos, já reconhecidos pelo mercado. A realidade, os preços das matérias-primas estão disparando e a escassez já bate à nossa porta. Nesse momento, importante é entender o mercado, verifiquem seus custos e evitem de toda forma a guerra de preços. Pela fragilidade do momento, a vítima pode ser a própria empresa. Então vamos lá, é uma nota que passaram para mim, lá do sindicato, agradeço muito, o Fabrício que mandou. E vamos dando sequência aqui nas coisas.
Bolsa de Valores, esse aqui é Infomoney. B3 estuda reduzir lote padrão de BDRs. BDRs é aquelas ações que se compra fora do país, em dólar. Mário Palhares, diretor de produtos listado da B3, esclareceu em lives dúvidas de investidores sobre as novas regras para o produto. E parece que já está em atividade, né? De olho em facilitar o acesso do pequeno investidor dos BDR, certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas negociados na B3, a Bolsa Brasileira estuda reduzir o lote padrão de negociação de 10 para 1 unidade. Em fevereiro, o tamanho já diminui de 100 para 10 BDRs, ou seja, os lotes, quando a gente compra ações, a gente sempre compra lote de 100 em 100. Vou comprar o lote da Petrobras, a ação está R$15, você não consegue comprar uma ação por R$15, você tem que comprar o lote de 100. 100 vezes 15 dá R$1.500, e assim funcionam as ações, tá? Então o que eles estão fazendo é diminuindo, porque o valor do dólar mais o valor lá de fora faz com que o valor suba muito. Então é uma medida para facilitar mais ainda as compras de coisa lá fora, que deve forçar o dólar a querer subir. Mas estamos na onda da queda, então vamos aproveitar a onda da queda e vamos ver se o Federal Reserve americano tinha razão, que eles falaram que o dólar ia voltar para 5, a hora que chegar a 5,20, depois ele ia voltar a subir com força. Vamos ver? Vou ficar de olho, porque se eles começarem a acertar, eu vou saber que eles estão tendo muita influência aqui no Brasil. Infomoney. Paulo Guedes de novo. Jesus amado, Maria José. Oh, já vem esse homem de novo com essa porcaria desse imposto digital do Satanás. Ele não cansa. Agora ele mudou o nome do negócio. Queremos trocar o cruel pelo feioso, diz Guedes sobre o imposto sobre transação. A gente podia fazer isso com você, né, ministro? Vamos trocar o cruel, que é você, por algum outro feioso por aí, né? O ministro tem se esforçado para que o novo imposto sobre pagamentos não seja encarado apenas como uma recriação da antiga CPMF. Ah, não é? Então o que é? Ah, tenha paciência. Cobra imposto sobre faturamento. Ué, em vez de ficar cobrando tudo por cálculo do lucro da margem, cobra sobre faturamento. Faturou, beleza, agora eu vou fazer transação, sai de uma conta para outra, sai pagar, sai fora desse negócio de CPMF, isso aí é uma desgraça, isso é uma coisa do capeta, velho. O ministro Paulo Guedes voltou a defender a criação de um imposto sobre transações para compensar a redução de tributação que as empresas pagam sobre os salários dos funcionários. Problema disso aí, não quero saber disso aí, meu filho. Vá plantar batata, não vem querer jogar as despesas das empresas em cima de nós, do povo. Para com isso, com essa retórica, ministro. Pela misericórdia, já estou assim ficando doido com isso aí. Pelo amor de Deus. Ah, retórica, nem vou ler mais essa desgraça aqui, eu não gosto disso aqui. Pelo amor de Deus, pensa num cara que já acabou com o meu dia. Estadão, reforma administrativa de Bolsonaro poupa os servidores já em atividades. Bom, vamos lá. Pelo menos vai sair do papel, né? Eu acredito que dessa forma, do jeito que tá, consegue aprovar esse ano ainda. Tributária, vocês esquecem. Tributária, eu já falei em vídeo aqui, vocês esquecem. Tributária não sai. Esse ano não. Ano que vem, quem sabe, talvez, pode ser administrativa para funcionalismo público, precisa e vai, e nesses moldes passa que é um foguete, porque só para os novos, então quem tá lá não tem problema, para quem for entrar vai começar a ficar meio que não vale a pena, e é isso que eles querem, tá? E é exatamente isso que eles querem, e é isso que precisa acontecer, certo? O pessoal não pode ter o funcionalismo público como algo, nossa, como se fosse passar numa universidade federal. Não. Passar um concurso de funcionalismo público tem que ser igual aos moldes que era há 40 anos atrás. É como se você ficou desempregado, você vai lá, entra num concurso público, você consegue passar facinho porque está lá. Porque é pior ser funcionário público do que funcionário de privado. Era assim antigamente. Hoje, ser funcionário público é a coisa mais, nossa, incrível do universo. Pois é. Mas tem gente que vai brigar comigo, mas fazer o quê? É a realidade, é uma tendência. Tudo bem que eu tô falando, não tô falando de todas as classes, porque na época antiga, por exemplo, a polícia militar era do governo, e os salários eram altíssimos.
altíssimos, era o maior salário que tinha. Hoje é uma porcaria, frente a outros cargos e outras funções. Então deu uma mudada muito grande perto do que era antigamente. Agora é trabalhar em coisinha administrativa de prefeitura, não sei o que. Cara, pagava um salário mínimo para as pessoas. Pra você ter ideia, tô falando sério. Eu conversava com meu tio foi fiscal de ISS. Ele pegava e falava, cara, eu entrei e não tinha um concorrendo comigo, porque o salário era horrível. Era horrível. E eu tinha vindo pra cá, não sabia, precisava de emprego. Entrei, comecei a trabalhar, fiquei trabalhando. Fiquei. Hoje tô bem, aposentei, tô tranquilo. Porque foi melhorando com o tempo. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Meu filho. No entanto, o Bolsonaro exigiu que os 9,77 milhões de funcionários que estão na ativa na União e nos estados e municípios, 21% dos trabalhadores formais do país, sejam poupados da mudança. Envio de reforma tributária administrativa é considerado uma área econômica, uma maneira de conter bombardeio contra o teto de gastos. Veja bem, isso não vai bater o teto de gastos, mas vai bater a projeção do teto de gastos. Então, é uma primeira iniciativa. Então, vamos falar que é a reforma administrativa, a primeira reforma administrativa. Depois, ver se vai ter uma segunda ou não. Certo? Mesmo porque já deu a previdenciária, que já foi um tipo de uma reforma administrativa. Convenhamos e convenhamos, né? Para o funcionalismo público. Então, eu acho que vai passar, vai ser muito bom, e graças a Deus e aleluia. Vamos lá. Revista Veja. Bancos e corretoras projetam retomada para o PIB no segundo semestre. Muito bem, isso nós já estamos vendo. O povo já ligou a tomada e já está movimentando. Eu já estou sentindo também. Voltei a vender cursos, já voltei a vender coisas, já estou na atividade de novo, meu tempo está sendo reduzido e a coisa já está movimentando. Eu já estou sentindo que tudo está voltando e já voltou aos eixos. Assim percebo, mais o dinheiro do auxílio vai turbinar mais ainda nesse crescimento. Então esse está sendo o turbo para fazer o motor voltar com velocidade total, e ele está voltando com velocidade total. Vocês podem ter certeza disso, que eu estou percebendo, estou sentindo, estou conversando com muitas pessoas e também está da mesma forma. Inclusive as pessoas, como viram toda essa situação, chegaram num consenso que falou assim: nós precisamos mudar de vida mesmo, fazer a coisa fluir, a coisa acontecer, então vamos trocar de casa, trocar de não sei o que. Mas toma cuidado, viu? Se você está trocando de casa, você está trocando de apartamento, comprando imóvel, porque os juros estão baixos hoje, dá uma lida lá para ver o que é o termo de reajuste de inflação, de reajuste anual, para ver se está no IPCA ou no IGPM, porque o IGPM subiu 13%. Se o reajuste foi IGPM, você se lascou. Se foi IPCA, você se lascou um pouquinho, porque eles falam que os juros é pequenininho, mas os juros do banco, mas a correção dele pode ser em IPCA e IGPM. Se for, vai subir 13%, depois mais 13%, mais 13%. Passou 3 anos, você não consegue pagar mais, você perdeu seu imóvel, você vai ficar sem nada. Presta atenção no que eu tô falando, olhe os contratos, hein? Se você for fazer compras, olhem os contratos. Se tiver lá reajuste em IGPM e IPCA, sai fora. Você pega e fala assim: eu quero reajuste só em Selic. Dica que eu posso te dar. Difícil achar, hein? Eu quero ver achar. Porque eles usam a Selic para pegar o dinheiro emprestado das pessoas, mas não usam a Selic para cobrar, para ser o reajuste, o índice de reajuste dos juros das parcelas. Pois é, fica de olho, hein, gente? Fica de olho. Poder 360, agora vamos para a política aqui. TSE libera a candidatura de políticos fichas sujas nas eleições de novembro. Vocês estão de brincadeira, né, TSE? Vai liberar tudo quanto que é candidato ficha suja? Aqui mesmo na minha cidade tem um candidato aqui que o cara foi cassado. Ele vai ser candidato e vai prejudicar gente honesta que podia ir para o segundo turno. Essa é a realidade. É só por Deus do céu que acontece essas coisas aqui.
AFP, isso aqui é interessante, eu vou ler bem, se tiver alguma coisa interessante depois a gente conversa com vocês, porque eu não li a matéria. Jornal AFP, cúpula da ONU discutirá governança mundial pós-pandemia. O que eles querem negociar? Para trocar, a cúpula discutirá a governança global após Covid-19 em relação à manutenção da paz e seguranças internacionais, disse embaixador do Níger na ONU. Então ele vai começar a intervir mais na questão? E quem que vai ser o presidente aí? Essa será uma oportunidade para nossos líderes manterem discussões políticas sobre a necessidade de adaptar o atual sistema internacional incorporado pelas Nações Unidas e pelo Conselho de Segurança para enfrentar com eficácia as ameaças tradicionais à segurança, como conflitos, mas também novas ameaças, como crime organizado e pandemias. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Jamais é verdade absoluta, que Deus nos abençoe. Namastê. Vamos ficar de olho na bolsa e no dólar. Eu acredito que a bolsa hoje não vai subir mal um monte, não. Eu acredito que ela vai dar aquela balangadinha, porque quando subiu muito ontem, rapaz, é capaz de dar uma quedinha ainda. Sabe por quê? Porque o pessoal precisa pegar o lucro, a participação no lucro. Então ela faz assim, ela sobe um monte, cai um pouquinho, sobe um monte, cai um pouquinho, sobe um monte, aí na média deu a subida. Tá? Isso é normal nas ações. Então é capaz de hoje dar uma quedinha. E o dólar, que eu vou ficar atento, verificando por que, da onde e como que vai estar funcionando isso daí. Porque investidor internacional aqui ainda não começou a chegar. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Jamais é verdade absoluta. Namastê.